Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pega a palavra de Deus comigo, lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, do versículo 4 seguintes até o 12 ali, nós vamos refletir esta palavra. Cântico dos Cânticos. Se você bater para achar na Bíblia, não liga. Até eu me bati também. Pensei que tinham arrancado o Cântico dos Cânticos da Bíblia, mas está lá na Bíblia da Ave Maria 832. Isso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Misericórdia. As crianças brincaram com a minha Bíblia e arrancaram as páginas. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim. Vamos pegar do versículo 4 ao versículo 12. Elogio da esposa. És formosa, amiga minha, como Tirsa, graciosa como Jerusalém, temível como um exército em ordem de batalha. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me fascinam. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosamente pelas encostas de Galaade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos, e nenhuma delas é estéril. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. As 60 rainhas, 80 concubinas e inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é minha pomba, uma só, a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Rainhas e concubinas a louvam. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Eu desci ao jardim das nogueiras para ver a nova vegetação dos vales e para ver se a vinha crescia e se as romãzeiras estavam em flor. Eu não sabia. Minha alma colocou-me nos carros de Aminadab. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Quando eu li esse texto bíblico, meu Deus, meu coração foi se enchendo de alegria, se enchendo de amor, porque é uma declaração de amor, é um elogio à esposa da esposa. Eu fui refletindo, e de quem o Cântico dos Cânticos está falando aqui? De quem? De Maria Santíssima. Quem é essa que avança, que surge como a aurora bela, como lua brilhante, como o sol temível, como um exército em ordem de batalha? Quem é esta? A Virgem Maria. A Virgem Maria. Eu rezava esse momento durante essa semana. Foram momentos terríveis durante essas semanas na comunidade, mas glória a Deus. Amanhã eu vou testemunhar todas as graças. O capeta, ele quer atrapalhar a gente, mas ele é tão burro que ele se mete com os filhos de Maria, ele só apanha, não é verdade?
Fala pro irmão, você é filho de Maria, o capeta só apanha. É verdade, só leva para a cabeça. Tava as coisas acontecendo, não vou contar amanhã, eu vou contar na parte da tarde, que nós vamos estar aqui, nas 2 pregações da tarde. Eu estava lá, no meio daquela luta, e eu já não aguentava mais. Eu falei, eu não aguento mais, não vai dar. E eu falei para eles, o capeta vai ver, eu vou contar para a mãe. Contar para a mãe, ele vai ver. Pronto, ele já começou a largar das coisas, começou a se afastar, e as coisas começaram a acontecer. Eu falei, só de falar, de contar para a Virgem Maria, o capeta já correu. Imagine se naquela hora eu tivesse clamado, chamado a mãe. Eu falei, eu vou contar para a mãe, ele vai ver. E de fato, fui e contei para ela. Falei, ó, mãe, o negócio tá feio. A senhora deu um jeito aí, porque tá feio. Ela é temível. Temível e terrível. Temível a quem? É complicado falar de Nossa Senhora, porque não tem muito o que falar dela. Ela não é verdade. Por que não tem muito para falar de Nossa Senhora? Pelo tamanho da sua humildade. Porque ela não deixou rastros, ela não deixou, a não ser os pequenos momentos que a Bíblia fala sobre ela no Novo Testamento. E lá em Apocalipse e depois também em Gênesis, Deus vai falar a Eva. Mas muito pouca coisa você consegue. E Deus foi me dando um discernimento, foi dando assim uma graça. E eu busquei um livro, porque os únicos, quem é que teme a Virgem Maria? Quem é? Quem que teme a Virgem Maria? Olha só para ir para o irmão, fala os demônios. Diga para ele, fala os demônios. Agora você vai responder bem bonito. Quem é que teme a Virgem Maria? Os demônios. Eles são aqueles que temem a Virgem Maria, que temem somente a pronúncia do nome da Virgem Maria, somente o nome. Essa luta começou já lá atrás. Esta aversão à Virgem Maria, que os demônios, primeiro os anjos, depois se tornaram demônios. Por quê? A Virgem Maria e Jesus, antes da criação, já era projeto de Deus. Nós olhamos para o projeto de salvação da humanidade e pensamos, o projeto de Deus era realmente que a Virgem Maria nascesse e que Jesus nascesse dela e que ele viesse para morrer na cruz e para nos salvar. Não. O primeiro projeto de Deus era, antes de toda a criação, ele já tinha sonhado, a Santíssima Trindade já tinha sonhado com ela, já sabia e já tinha no projeto ela e Jesus, porque Deus Pai, através da Virgem Maria, ela ia conceber através do Espírito Santo do mesmo jeito. Mas por que isso? Porque Deus queria viver no nosso meio. Tanto é que ele vive, mas escondido através dos véus eucarísticos, não como ele queria viver. Não como ele queria viver. O plano de Deus era que da Virgem Maria nascesse aquele que reinaria sobre todos os anjos e toda a humanidade, que é o Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus. E Deus, sabendo, isso nos ensina a teologia, a mariologia. Deus, sabendo que os anjos se rebelariam contra o projeto dele, ele já tinha o projeto de salvação. Deus é esperto, Deus vê além. Por isso, quando Deus tem um projeto para você na tua vida, e Satanás vem e coloca o rabinho dele, não se preocupe.
Deus já pensou lá na frente, porque Satanás não tem acesso ao futuro. Satanás não tem acesso ao futuro. Satanás tem acesso somente ao passado, somente aquilo que nós vivemos, somente aos erros que nós cometemos. E Deus, sabendo que os anjos se rebelariam contra o seu projeto, Ele já tinha o plano de salvação, de enviar seu Filho para que o mundo, a humanidade, fosse lavada pelo seu sangue, purificada pelo seu sangue. Assim acontece depois da criação. Aí tem toda aquela cena de Gênesis, quando o pecado entrou no mundo. Deus criou os anjos, Deus criou tudo. Deus criou o anjo mais belo, Lúcifer, o mais poderoso, ao qual hoje nós chamamos de Satanás, de diabo, né? O divisor. Satanás, sabendo do projeto de Deus e vendo que ele teria, porque Deus queria que os anjos e toda a humanidade adorasse o Filho, mas no homem, porque Deus queria viver no nosso meio. Deus, essa hora, meus irmãos, veja como é triste o negócio. Essa hora eu não ia estar com a garganta trancada. Nós não precisaríamos pregar para que o povo acreditasse em Deus. Ontem eu brincava com um amigo, um irmão meu, no mercado. Ele dizia assim: nossa, essa hora era para nós estar faceiro embaixo de um pezão de fruta, né, Luciano, deitadão, Deus passeando no jardim e nós lá, né? Olha aí o que foi acontecer, né? Estamos lascados aí. E era para acontecer isso. Vivemos com Deus, vivemos com o Rei, com Jesus, com o Filho de Deus. E ela, Maria, já tinha sido sonhada por Deus, já era o projeto de Deus que Maria nascesse imaculada, sem nenhuma mancha, imaculada. Ela nascesse e que ela desse à luz pelo Espírito, a Santíssima Trindade. Jesus viria, Deus queria viver no nosso meio. Essa hora era para nós estarmos tranquilos, gente, tranquilo, sem doença, sem nada. Mas o demônio, ele é o primeiro pecado, a inveja, o orgulho, a soberba de Satanás. Por não querer, eu não vou ler os textos aqui, vou indicar esse livro aqui, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Leiam esse livro. Esse livro aqui, ele é de uma riqueza teológica e mariológica muito bom, para que você estude e para que amanhã nós vamos falar sobre visão espiritual, vida espiritual amanhã. Mas esse livro nos ajuda muito a entender e compreender certas coisas na nossa vida. O demônio, vendo que ele teria que era a vontade de Deus, da Santíssima Trindade, que toda a humanidade e os anjos adorassem a Jesus, adorassem o seu Filho, vamos dizer assim, porque lá ainda não era Jesus, mas adorasse o seu Filho no homem. Satanás disse: não adorarei um ser inferior a mim, ele diz num dos exorcismos, ele vai dizer: eu sou Deus, e não adorarei, porque a maioria dos ensinos mariológicos que nós temos na igreja são feitos estudos através de confissões dos demônios acerca de Nossa Senhora, acerca da Virgem Maria, porque eles dizem quem é ela. Através dos exorcismos, a igreja estuda
quem é a Virgem Maria no mundo espiritual e na nossa vida, porque eles são obrigados a dizer. Até quem proclamou primeiro o dogma da Imaculada foi um demônio, através de um menininho de 11 anos de idade, analfabeto. Então eu vou pegar o texto aqui, eu estava lendo lá em casa para dizer lá, pegar o texto aqui, para vocês verem o texto que Satanás teve que, o poema que o demônio teve que dizer, para que, deixa eu ver se eu acho aqui, misericórdia, vai esconder agora. Onde é que está, Jesus? Me ajude. Espírito Santo, venha em meu auxílio. Aqui. Então veja, os exorcistas pediram a um menininho de 11 anos. Esse fato aconteceu em 1823, numa cidade da Itália meridional, que hoje é a província de Avellino. E depois, em 1930, começando a fazer parte da região, esse é o lugar lá. Mas, aqui na frente, naquele período, discutia-se muito entre os teólogos acerca da verdade da Imaculada Conceição, que 31 anos mais tarde, em 1854, foi proclamado o dogma da fé. Dois insignes pregadores dominicanos, o padre Cassete e o padre Pignatura, nome dele, durante uma missão paroquial, participaram nos exorcismos de um rapaz analfabeto de 11 anos. Eles impuseram ao demônio esta ordem, em nome de Jesus, que mostrasse que Maria era imaculada, e mandaram-lhe que o fizesse numa composição. Agora veja o desafio ao menininho: numa composição poética, 14 versos em decassílabos, com rima obrigatória, em 2 quadras e 2 tercetos e um soneto. Então o demônio, através do rapaz, compôs um texto poeticamente genial e ao mesmo tempo teologicamente exato sobre a verdade da Imaculação. O poema é assim: verdadeira mãe sou eu de um Deus que é filho, e sou filha dele, embora sua mãe. Abá eterno nasceu ele, e é meu filho. No tempo eu nasci, e contudo sou dele mãe. Ele é meu criador e é meu filho. Sou eu sua criatura e lhe sou mãe. Foi prodígio divino ser meu filho, um Deus eterno, e me ter por mãe. O ser quase é um comum entre mãe e filho, porque o ser do filho teve a mãe, e o ser da mãe teve também o filho. Ora, se o ser do filho teve a mãe, ou se há de dizer que foi manchado o filho, ou sem mancha se há de dizer a mãe. O demônio foi obrigado, envergonhado de ter que dizer que ela é a Imaculada Conceição. Então a Mariologia, a teologia, a Mariologia, ela é maior parte estudada em cima do que, em muitos momentos, o demônio
proclama, diz quem é a Virgem Maria. Quem é ela? Uma que eles não dizem o nome dela. Por quê? O poderoso nome da Virgem Maria, quando, em alguns relatos aqui, e até o demônio disse ao padre, esse padre que foi tirado vários textos aqui e vários testemunhos, ele vai dizer o seguinte: ele diz que o demônio várias vezes, muitas vezes e quase sempre, quando perguntava quem, eles só dizem ela está me ordenando. Por quê? Lembra no projeto da encarnação, quando Jesus ia encarnar, no projeto da encarnação, Satanás não aceitou que Jesus tomasse carne humana, que Jesus viesse como homem. Satanás não aceitou, por isso ele se rebelou contra Deus, contra o céu, sendo que ensina a catequese da igreja, ensina que ao reconhecimento de Jesus, Deus no homem, Deus homem, feito homem, aumenta mais a humildade dos anjos e também dos santos e também da humanidade, porque é prostrar-se diante de que aos olhos humanos vê-se um homem, mas é Deus. Satanás não quis isso, por orgulho ele disse: não adorarei e também não servirei. Ao contrário de Maria, que é humilde. Quando eu dizia o porquê que os demônios temem Maria, porque qual é a arma mais poderosa da Virgem Maria? O que é que em Maria é a sua maior virtude, que é a humildade. A humildade. A humildade. Por isso eles temem Maria, por isso eles temem o nome de Maria. Em um relato, o demônio disse que quando é dito com devoção o nome de Maria na face da terra, todos os demônios do mundo inteiro e nos infernos, eles são obrigados a se prostrar e bater em retirada. Eles não ficam. Se você diz o nome de Maria devotamente, e o que é ser devoto? Ter devoção à Virgem Maria. Ter devoção é imitar as virtudes da Virgem Maria. E o que é imitar? Produzir uma cópia igual à da Virgem Maria. Se nós queremos ser temidos, assim o demônio disse numa das suas confissões ao mestre do padre Gabriele Amorth, ele disse assim: se os cristãos querem ser temidos pelos demônios, que sejam igual a ela, que imitem as suas virtudes, que imitem. Em vários exorcismos, não só os que estão aqui, mas em outros, em um livro chamado As Confissões de um Exorcista, do padre Gabriele Amorth, ele aqui também é relatado, mas ele diz que mesmo rezando todas as orações esqueci o nome agora, no livro dos exorcismos, que os exorcistas usam as orações que são preditas ao exorcista fazer, mesmo aquelas orações o demônio não sai. O padre Gabriele Amorth diz que quando ele empunha o rosário e que ele começa mentalmente rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o demônio sabe que ele está rezando a Ave Maria, ele sai. É meia hora, uma hora, ele não aguenta, ele sai da vida daquela pessoa. Ele não suporta a Virgem Maria.
Ele não suporta. Ele não aguenta a Virgem Maria. Não suporta. Por isso que os objetos de devoção, muita gente critica de você andar direto com o terço, de você usar uma baita de uma medalha milagrosa, de você usar o escapulário. Por que andar com tanta coisa assim? Se soubessem o poder desses 3 objetos de devoção à Virgem Maria, ou seja, que levam você, o que é a devoção imitar, mas o objeto, ele não é um amuleto, você não usa ele como um amuleto, mas quando você olha, você já reza: ó Maria concebida sem pecado, rogai por mim. Ó Maria, eu venci o vício do cigarro rezando essa jaculatória. Eu enfiava a cabeça dentro do sacrário, eu dizia: Jesus, arranca de mim. Eu saía do grupo de oração, eu tinha que fumar. Tinha que sair de lá, eu saía, eu ia chegando numas alturas, já ia me dando um trimelique. No grupo de oração não acontecia, mas ia me dando vontade de fumar. Aí meu confessor e diretor espiritual disse assim um dia para mim, foi no bolso dele assim, debaixo da batina, arrancou um punhado de medalhinha de Nossa Senhora das Graças e deu assim para mim: você vai rezar, você vai divulgar essa devoção e você vai rezar todos os dias e a hora que der vontade de fumar. Você vai rezar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó Maria concebida, vai rezando que você vai vencer. O Padre Geraldo está no processo de beatificação, já é servo de Deus, está no processo de beatificação. Ele dizia: a devoção à Virgem Maria é a maior de todas as devoções. É a maior de todas as devoções. Depois de Jesus, é claro. Depois da Eucaristia, é claro. Mas ela é, depois de Jesus, da Eucaristia, do amor vivo à Eucaristia, ela é depois disso. Não é deusa, mas é Nossa Senhora, Senhora dos anjos e Senhora da humanidade. Porque a ela, aquilo que pela união hipostática que a teologia nos ensina, que é o divino com o humano, que Satanás não aceitou, foi dado a ela. O divino se uniu com o humano. É Deus dentro da humanidade de Maria, é Deus se fazendo dentro dela e nascendo dela, e sem pecado, sem nenhum contato humano, mas é o divino com o humano. Isso se chama união hipostática, e é isso que Satanás queria. Há um teólogo da igreja que vai dizer assim, que não tinha nem como Deus se unir a Lúcifer, porque cada um deles é de uma espécie. Cada anjo, cada arcanjo, é uma espécie. Por exemplo, nós temos a espécie humana, né? A espécie humana. Então são vários, né? Vários. Mas não, ele é único, ele é um só. Eu sou dessa espécie e só tem eu, né? Então ele é único. Então o que salvaria só um anjo? Mas não. Ou somente um anjo adoraria? Não. Ou ele só seria, porque ele queria ser aquele que governaria tudo. Mas esta graça foi dada à Virgem Maria, porque foi concebida sem o pecado original. Por isso ela é temida pelos demônios. Falei do nome dela, falei das devoções, da devoção. Eu queria ler para vocês algo que o demônio disse sobre a humildade da Virgem Maria. A humildade.
E é isso que Deus quer de nós, filhos da Virgem Maria, que sejamos iguais a ela. Não existe um filho, não existe uma mãe que dê à luz e diga: não, esse não se parece comigo, não é meu filho. Não tem. E aos pés da cruz, Satanás, ele diz um dia ao padre, eu não lembro o nome dele, ele diz a um exorcista, ele vai falar assim, que vai falar da maternidade de Maria a nós, da sua maternidade espiritual a nós. Ele diz assim: antes ela era mãe só dele, depois aos pés da cruz ele deu ela a vocês, e ela é mãe de toda a humanidade. E ela, agora vê, eu acho lindo isso aqui, ela junto com o filho, antes, como é que eu vou explicar isso aqui? Ela antes do filho morrer, e depois do filho, antes Maria, ela já sofria, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, porque Jesus está gravando, eu vou falar dessa música, azar. Será que tu sabias? Eu não gosto dessa música. Maria, será que tu sabias? Não coloca-se dúvida naquilo que a Virgem Maria já tinha em seu coração e já sabia que iria acontecer. Não se coloca dúvida. Mas é linda a música, Luciano. Não interessa o balancinho da música. Maria, será que... Não, Maria sabia. Maria sangrava, o seu coração sangrava antes mesmo. Porque isso Satanás disse, ela sangrava e ela sofria antes mesmo do seu filho ser crucificado, antes mesmo. E ele diz algo lindo a um exorcista. Ele diz assim: sobre o altar não está somente o sangue do filho que banha o altar e lava dos pecados, mas ali também está o sangue da mãe, que está ali presente junto a cada Santa Missa, porque ela sangrou. E sobre o altar não está somente o sangue do filho, mas o sangue dela também está ali, que lava o altar e que redime todos os pecados, que nos lava dos pecados. Então não é, ele diz, agora não é só ele que se dá em sacrifício, mas ela também se sacrifica por vós. Daí ele diz uns nomes bem feios à humanidade, a nós, porque ele tem ódio de nós. Ele tem ódio. Isso vai falar em Apocalipse e lá em Gênesis. Colocarei entre ti e a mulher, a sua descendência, ódio. Ele tem ódio de nós. Então ele não suporta. Eu até quero ler isso aqui para nós encerrar e rezar sobre o que ele diz da humildade de Maria. Porque o que é a humildade? A humildade está ligada com o voto, ou seja, a pobreza, o conselho evangélico da pobreza. Castidade, obediência, pobreza, castidade e obediência. Está ligado à pobreza, mas não pobre materialmente, não esse pobre, porque o que tem de pobre orgulhoso, gente do céu, misericórdia. Tem pobre que anda que parece que está com rei na barriga, né? Pensa que é o ricão, né? E aonde ele está, meu Deus, você olha para, nossa, parece. Mas e tem rico humilde, a gente vê isso lá na comunidade. Eu vou contar essa da van, essa foi boa. Rico humilde. Gente, olha, não é difícil de achar, é fácil. E tem uns pobres que só pela misericórdia. Amanhã eu vou contar um negócio da van que vocês vão se arrepiar também. Mas eu cheguei na oficina lá para arrumar a van. E eu cheguei no balcão, olhei um senhorzinho com band-aid assim na cabeça.
um óculos assim, um guarda-pó branco assim que estava tudo sujo, claro, oficina, né? E ele lá lidando com os papéis. Eu cheguei, encostei a van, ele só deu uma olhada por baixo do óculos assim e continuou lidando com as coisas. E aí eu cheguei, eu falei, pois é, eu tô com um problema com a van, assim. Ah, fala com ele ali, fala com o Pacheco vai te dar uma. Eu falei, então tá. Eu olhei e falei, é o patrão, né? O dono da loja. Ele lá, com o velhacão, meu vestido. Falei, tá. Cheguei lá, ele, não, vai lá, fala com o encarregado lá, ele já te mostra lá, vai ter que mexer nisso. Falei, tá bom, vamos lá. Aí fui lá, falei com o outro. Aí o cara, eu vou falar com o outro. Eu falei, nossa, tá por causa de uma van, né? Aí me levou pro outro canto, eu falei, daí cheguei no cara, dei a volta na oficina e fui aonde eu tava. Era só falar, esse cara que tá do teu lado aí, ó, né? Eu fui lá onde eu tava, eu falei, era aqui. Aí cheguei lá, aí o rapaz me explicou, ó, Luciano, você vai ter que fazer isso, tá. Vamos lá falar com o Pacheco. Eu falei, o cara, é o cara, é ele. Eu falei, Jesus, pega o Pacheco, né? Toca no Pacheco. Faça que o Pacheco não cobre muito caro de nós. Mas sei que nós tínhamos que gastar R$700 na van. Amanhã eu conto a graça. Tá. E eu cheguei lá, e o seu Pacheco, pois é, vai tanto, custa tanto, você vai gastar isso aqui. Falei, bom. E o velhinho só deu uma olhada assim, bem quietinho no canto dele. Passava por nós, cabeça baixa, ia para lá, voltava. E eu, mínima que para aquele velhinho, né? Falei, não é esse homem que manda aqui, é o outro, né? Que nada, gente. Eu fui acertar lá. Aí falaram, esse tal de Pacheco, porque o nome é Vilmar Diesel, bombas injetoras. Aí ele pegou e falou, deixa eu chamar o seu Vilmar, que é o patrão. Aí ele só olhou assim, tinha um vidrão assim, do outro lado, que é onde eles dão o diagnóstico das bombas, o negócio. Apareceu assim, ele deu uma olhada de lá assim, levantou o velhinho e veio. Eu falei, não pode. Não é. Falei, eu acho que ele vai chamar o seu Vilmar, né? E fiquei olhando. Aí ele chegou, me olhou assim, foi para trás do balcão, cadê tua ordem de serviço? Eu falei, acho que é essa aqui, ó. Vou meter a faca nesses missionários. Falei, não. Falei, o senhor tenha misericórdia de nós, não cobre muito caro. Eu falei, o senhor é o seu Vilmar, ele em pessoa. Eu falei, Jesus, humilde. Eu vou contar a graça. Era R$700. Eu estava com um problemão para vir para cá. Jesus, o diabo usou de tudo, gente. Nossa, eu até mandei mensagem para o Guilherme, reza aí, Guilherme. E o Guilherme, reza aí também. Eu vou rezar então. Eu falei, Senhor, não estou. Teve uma hora que eu falei, por isso que eu falei para você, eu falei, Senhor, não estou aguentando mais, vou contar para a mãe. Vou contar para a mãe vai dar um jeito. E não, sabe, não conseguia. Primeiro eu estava tentando ajeitar aquela coisa lá, não ia, não pegava, não dava. Falei, meu Deus, assim, empurra para cima, empurra para baixo, empurra para cima, empurra para baixo. O troço não ia. E eu olhando, eu falava, será que um galão de gasolina e um fósforo ajeita? Será? Sabe, você vai perdendo a cancha. Você vai esquecendo que você é cristão. Aí você fica olhando, você fala, meu Deus, eu estava desesperado, não tinha mais o que fazer. Sei que Deus move um monte de coisa por causa de uma coisa, por causa de uma pessoa, por causa de... não sei, né? Sei que os primeiros que eu falei foi a Fernanda com o Elcio, que eu liguei, mandei mensagem para eles. Daí deu certo com eles, eu falei, nossa, dá aquele alívio. Eu falei, graças a Deus eles vão com nós, né? Eles vão com nós para lá. Eu falei, eles vão levar a gente. E aí, tá, eu tinha que levar, arrumar, não tinha o que fazer. Daí, de repente, pensei, eu vou gastar um duzentão, mais ou menos, para levar essa van com um guincho lá. Aí foi o rapaz do guincho, colaborador da comunidade lá. Eu falei, quanto que eu te devo? Ele, tá no 0800, fique de boa. Eu falei, opa, eu só falei que ia contar para a mãe. Aí eu falei, mãe, dê um jeito,
Ainda, e nós rezando, olha o pessoal rezando, nós rezando. Colocamos todos os amigos da comunidade para rezar. Eu falei, reze, gente, que nós estamos sendo atacados. Reze porque o bicho está com raiva. Reze porque... A luta é espiritual. E vai. Aí tá, um outro mecânico falou para mim, Luciano, você tem que ir lá e comprar o filtro e a bombinha de cima, porque não está prestando. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu não vou saber tocar do carro e trocar uma bombinha e trocar as mangueiras, eu vou trocar. Peguei com meus piá lá e fiquemos até meia-noite tentando fazer pegava, colocamos bateria nova, não vai, colocamos isso, colocamos aquilo, nada. Falei, Jesus amado, o que é isso, Senhor? E não pegou, sei que não pegou. Aí falei com o rapaz do guincho, o rapaz foi lá e levou para nós lá. Aconteceu tudo isso. Só sei que a hora que eu fui comprar o filtro, um dia antes, sabe que você está dirigindo na rodovia desnorteado, você não sabe para onde que você vai? Eu falei, eu vou encontrar, eu não sei, eu vou ir. Eu vou dirigir até acabar a gasolina, porque não tem mais o que fazer, Senhor. Eu falei, a única esperança é esse filtro. Eu vindo, passei numa oficina, bomba injetora, e tinha falado, Luciano, você vai gastar 3 mil nessa bomba. Eu falei, mas não pode, tem que ser menos, né? Não pode. Passei numa outra oficina, olhei e falei, não vou chegar aqui. Passei numa outra, falei, não vou chegar aqui. Passei numa outra, não vou. Que eu olho assim na frente, a hora que eu estava passando assim, aquela placa, Vilmar Diesel, bombas injetoras. Eu fui passando assim, olhando, parece que aquilo estava claro assim. Algo me disse, chegue nesse lugar. Eu peguei e fiz a volta assim, numa outra loja, entrei no pátio de uma outra loja, entrei e voltei. Aí que eu cheguei lá, aí os caras começaram a dar risada de mim. Depois uma escadaria, o cara, me desculpe, mas você é muito igual ao meu amigo, você é sócer dele. Eu falei, eu achei que você estava lixando. Eu passava a mão na barba, falava, será que eu olhei? Será que eu tô com a calça rasgada? E os caras dando risada de mim, nada dá, pelo amor de Deus. Só sei que, chegando na frente do homem, que eu achei que não era o homem, e era o homem, ele pegou a caneta, olhou assim e falou, bom, mão de obra eu não vou cobrar. Olhei nele e falei, vai Jesus, mais um pouquinho. Só de mão de obra 200. Falei, 200 já está garantido. Aí eu olhei as peças, falei, bom, esse eu não vou cobrar, esse eu não vou cobrar, regulagem de bomba eu não vou cobrar, não vou cobrar. Pera aí, o bico. Foi trocado um bico, Luciano. Espere um pouquinho, eu vou ver quanto custa um bico para mim. Foi lá, voltou. Luciano, custa R$80 um bico. Eu vou te cobrar de tudo R$80. Olhei para ele, eu falei, Jesus é bom demais. Eu falei, pois é, 80. Daí o mecânico que tinha ido lá, porque deu problema na embreagem da van daí. Lá, deu problema na embreagem lá. Eu falei, não pode. O encardido foi e esgotou o tanquinho do óleo da embreagem. Eu falei, mas não pode. Certo, bebeu tudo desgranhento. Gosta de tomar óleo de freio, certo? Ai, Jesus Cristo. Aí tá, daí veio o mecânico, o Vitor, veio lá, Luciano, tem que pegar um vidrinho de óleo, não sei o que. Eu falei, aí você tem para vender aqui? Ele tem, tá aqui? Pois não. Aí pegou, olhou, era bem mais o litro de óleo. Ele pegou e falou, vou ter, me dá 100 de tudo. Tá bom. Eu na hora falei, tá aqui. Antes que se arrependa, pegue. Ele olhou bem em mim assim e falou assim, viu, eu ajudo o Leandrinho. Eu falei, o quê? Eu ajudo o Leandrinho lá da chácara lá. Eu falei, sério? E quando eu vi ontem a vanzinha, eu falei, vou ter que ajudar. Missionário, vou ter que ajudar, não vai ter jeito. Eu falei, sério, senhor, ajuda o Leandrinho? Ele, ajudo. Eu falei, meu Deus, Deus me conduziu até aqui. E eu passei, ele falou, tem um monte, tem a Aldiza. E eu tinha o diácono lá, o diácono Giovanni tinha me indicado ir na Aldiza, que tinha um cara amigo dele que ia fazer um negócio meio na faixa, ia cobrar lá um pouquinho,
uns milão de nós para fazer. Aí, e eu não, falei, eu não vou na Aldiza, vou ir para frente, eu vou. E cheguei lá, e ele falou, ó, e até tá ali, ó, um pão e um pacote de carça rasgada ali, que o Leandrinho trouxe para mim ali hoje. Ele viu a van ali, ele falou, o missionário trouxe aqui, o senhor conhece ele? Eu nunca vi na vida. Sei que eles que tocaram no retiro do Moisés Rocha lá, mas eu não estava lá. Ele falou, pois é. E o Leandrinho contou um pouco da história da nossa comunidade. Ele, eu já sei mais ou menos como que é a comunidade lá e tal. Olha, Luciano, daqui em diante, bomba e bico da tua van, somos nós que fazemos. E ó, na faixa. Eu falei, eita glória. Mas eu saí de lá, sabe que você sai? Eu fui dirigindo desnorteado. Quando eu voltei, eu falei, levou para a cabeça, Satanás. Apanhou que nem boi na roça. E essa foi a graça. Só de dizer que eu ia contar para a mãe. Imagina se eu tivesse. E depois eu contei, né? Eu falei, mãe, o negócio é o seguinte e tal. Então, o que eu estava falando da humildade, né? Então, é para chegar no homem humilde. Então, era o patrão, era ele que chegou lá e ainda, né, falou tudo isso. Por quê? A humildade, né? Eu estava falando da pobreza, em ligação com o conselho evangélico da pobreza. A pobreza não é a pobreza de não ter nada, mas é a pobreza do desapego, de você saber que tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Carro, roupa, tudo. Esse corpinho, né? Molde de bujãozinho vai ficar aqui, não adianta. Não tem. Vai ficar. Não adianta ele ficar, né? E daí ele quer dar uma mitidão. Ai, Jesus. Tu és pó e ao pó voltarás. Esquece dessa palavra na quarta-feira de cinza, né? Ai, Jesus amado. Pois então, humildade é você confiar em Deus e em Deus somente estar. Você não ter outra saída senão Deus. Não ter outra saída. Você colocar a tua vida à disposição de Deus e nas mãos de Deus e somente nele. E confiar. E não procurar outros meios, mas somente Deus. E é isso que a Virgem Maria fez. Quando lá em Lucas, né, Lucas 1:46, ela vai dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui, na versão da Bíblia da Ave Maria, vai dizer o pobre serva do Senhor. Outros vai dizer a humilde serva do Senhor, ou a serva do Senhor. Mas é a humilde serva do Senhor. A humilde serva do Senhor. E ela colocou-se inteiramente nas mãos de Deus e deixou que aquilo que Deus queria que se cumprisse na vida dela, se cumprisse, independente do que acontecesse. Vou parar por aqui, senão eu entro na pregação da manhã. Mas eu vou ler aqui o que o diabo diz sobre a humildade de Maria. Ele disse assim num dos exorcismos. Um dia gritando, o demônio disse: sabes como é que ela me combate? Com a humildade. Maria combate o demônio com a humildade. Ela sente-se ainda a última, embora seja a primeira. Ela sente-se a mais inútil, embora seja a única útil. A única necessária a todos vós, imundos seres humanos. Vós sois a abjeção, e ela sente-se maior abjeção que vós. Odeio a humildade e odeio todos aqueles que são, a começar por ela. A sua humildade humilha-me mais do que o poder de Deus. Entende o que é humildade? O que é você ser humilde? Outras vezes ele disse: a alma daquela resplendente da sua humildade, se fosseis humildes, também de vós emanaria luz
e todos vê-la-iam. Por isso, devo convencer-vos a que sejais soberbos, de modo que todos vejam o negro do inferno, em vez da luz do paraíso. Sempre que ela vos convence a renunciar à soberba, vence uma batalha. Nunca ninguém como ela, nunca teve atitude interior e profunda de humildade ao seu Deus. Nunca ninguém, a quem quiser segui-la, basta isso. Nem por um instante ela deixou de ser tão estupidamente humilde. Não a suporto de modo nenhum. Não a suporto. Mesmo agora que foi, agora veja o que ele diz. Mesmo agora que foi coroada, que é rainha e tem à sua volta anjos, arcanjos, serafins, continua a ser a mais humilde de todas. Mesmo sendo rainha, mesmo sendo a última, mesmo sendo a primeira, ela continua sendo a última, mesmo sendo rainha, ao contrário dele. E ela combate através da humildade. Por isso que ela é temível. O demônio treme, porque ela é temível e é terrível aos olhos deles. Eles não a suportam, não suportam o nome. São Padre Pio, um dia, Padre Gabriele à morte, um dia no seu livro, As Confissões de um Exorcista, nesse livro aqui também tem, mas ele diz assim, sobre o poder do Santo Rosário. O demônio confessou um dia, quando o Padre Gabriele à morte disse: confessa o que é o Santo Rosário. Ele disse assim: se todos os cristãos soubessem o poder que tem a Ave Maria. A casa que tem um que reza, imagine o terço. Ele disse: a casa que um só reza o Santo Terço, ele não consegue nem se aproximar. Agora imagine o Romaria, você rezar, flagelo de Satanás. Quando você reza, você flagela Satanás. Você proclama o nome dela, ele é afugentado. Ele é afugentado. Quer vencer Satanás? Humildade. Oração do Santo Rosário. Devoção à medalha milagrosa. Escapulário. E o terço. E revestir-se da Eucaristia. Nós ia entrar em parte do combate espiritual, mas não vou entrar. Nós queremos combater Satanás. Nós olhamos e vemos a ação dele nítida na nossa vida. Nós queremos combater, nós temos as armas, mas não sabemos usar. Não sabemos usar. Temos preguiça, rezamos mal o terço. Rezamos muito mal o terço. Pegamos o terço e começamos, né? Tem gente que acha que é muito 4 mistérios. Tem gente aconselhando aí a não rezar os 4 mistérios. Não rezar. Mas por que não rezar? Por que não rezar os 4 mistérios do Santo Terço? Os gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos. Por que não rezar? O demônio confessa ao Padre Gabriele à morte. Ele não consegue dizer o nome de São João Paulo II, sabia? O nome de São João Paulo II, ele é invocado nos exorcismos hoje, porque ele foi aquele que imitou a Virgem Maria. Ele foi aquele que imitou. E o demônio não diz o nome, ele diz aquele de branco. Ele diz aquele de branco, aquele velho. E daí diz os palavrão para o Papa.
colocou mais uma ainda para rezarem, que é os mistérios luminosos, né? Fala sobre a vida pública de Jesus, né? O batismo, o primeiro milagre, o anúncio do reino de Deus, o convite à conversão, depois a transfiguração e depois a instituição da Eucaristia. Ele diz, porque ele falou, através desse mistério, ela me bate mais ainda, ela me açoita, ela me bate na cabeça, que é a Virgem Maria. Quando nós rezamos esse mistério, ele fala, aquele de branco, aquele velho, colocou mais esse. Por que não rezar? Se nós sabemos que é uma açoite nele. Rezar os 4. Quem não reza tem preguiça, né? Aí rezamos mal o rosário. Queremos combater Satanás, mas começamos lá, de repente estamos lá. Deixa os outros querem. Dorme, né? No Santo Rosário. Às vezes rezar com vontade, né? Ave Maria, cheia de graça. Rezar mesmo com vontade. Contemplar os mistérios do Santo Terço, do Rosário. Está na Santa Missa, abrindo a boca. Sabe que a Virgem Maria, os anjos, os santos, em todas as santas missas que são celebradas, eles estão ali, presentes. Nós nos unimos a eles. Nós nos unimos a eles e nós ficamos catando mosquito, ficamos olhando os quadros da Via Sacra. A missa acontecendo e ele procurando as coisas belas da igreja. Não presta atenção, não vive a Santa Missa. É rezar novena. Não, né? Mas tinha que ver. Eu escutava umas coisas dessa na comunidade. Eu ficava meio assim, sabe? Meu Deus. A igreja dá um monte de coisa pra gente e tem gente que quer inventar. Eu ouvia umas pessoas, às vezes, nós tínhamos que inventar algo novo. Fica pegando as coisas. Vamos inventar. Nossa, acalma. Vai, Jesus, me ajude. A igreja tem, a gente não consegue fazer assim do que a igreja pede. Imagina inventar mais coisa. Não, deixa para lá. Os santos já inventaram bastante coisa para nós seguir. Então deixe o que os santos inventaram, né? Deixa ele, vamos seguir. Se eu conseguisse fazer tava louco, né, bom? Mas a gente tenta fazer o quê? Amém? Olha para esse irmão e fala assim: clama a Virgem Maria, irmão, porque ela é o terror dos demônios.